Saudações, sou Ricardo Tchaikovsky e esse é o segundo vídeo sobre os deuses antigos. Antes de querer trabalhar magicamente com os deuses antigos, é necessário compreender o que eles realmente são. E é muito comum encontrar por aí que, na verdade, deuses são forma-pensamentos, arquétipos ou egrégoras. Porém, isso não é verdade. Deuses são a maneira como os seres humanos enxergam e interagem com o princípio criador das coisas. Então, um Deus sempre estará conectado com uma força criadora, objetiva e perceptível na natureza. Então, nós temos os deuses do amor, deuses dos mares, os deuses da guerra, os deuses do trovão e etc. À medida que os seres humanos interagem com essa força criadora, vão se criando ideias, imagens que representam esse princípio na mente coletiva. E a fusão dessas ideias, formuladas pelos homens, com o princípio criador, que é essa força objetiva e perceptível na natureza, é que realmente formam as deidades. Um Deus, ele é uma força que existe independente do homem, porém, essa força é interpretada e significada, e essa significação faz com que ela interaja conosco sempre de uma maneira determinada. Isso quer dizer que a maneira como a sociedade enxerga essa força influencia na maneira como essa força interage com o homem, especialmente em rituais mágicos. Como exemplo, eu posso citar Poseidon e Netuno. Hoje eles são entendidos como um único deus, mas na verdade Poseidon era o deus grego dos mares e Netuno era o deus romano dos mares. Os gregos eles não tinham uma marinha muito desenvolvida. O mar para eles era extremamente hostil e desafiador. Já os romanos eles dominavam muito bem as atividades náuticas e exploravam as diversas vantagens que o oceano podia oferecer. Então, se compararmos as lendas, nós percebemos que Poseidon era muito mais agressivo e violento que Netuno. Netuno era um paizão para os romanos, enquanto Poseidon era muito mais selvagem para os gregos. Ou seja, a maneira como cada sociedade enxergava os oceanos influenciava na representação divina do mesmo. E ainda nessa linha de oceanos, eu posso citar também o exemplo de Iemanjá. Iemanjá, que é a divindade brasileira dos mares, né? Na verdade africana, mas que foi transformada, foi ressignificada aqui no Brasil como a deusa dos mares. Ela é uma divindade benevolente, uma mãezona. Por quê? Porque o brasileiro tem uma relação de amor com o mar, né? Além de o mar fornecer diversas especiarias, diversos frutos do mar, diversas coisas essenciais para o sustento da humanidade, o mar também proporciona lazer, né? Não é à toa que no final do ano a grande maioria dos brasileiros vai para a beira do mar, né? Para prestar suas reverências ao mar. Então, o mar para o brasileiro é uma mãezona, né? Então, nossa Iemanjá é uma deusa benevolente. Assim como divindades onde o mar é violento, onde tem tsunami, onde tem tufão, essas divindades costumam ser representadas nos mitos e nas lendas como sendo agressivas e violentas. E é essencial saber disso, porque a mente coletiva da humanidade ela pode se modificar tanto com o passar dos séculos que alguns dos deuses antigos podem se tornar inacessíveis. E isso divide os deuses em categorias. Então nós temos os deuses ou divindades vivas, né, como o exemplo que eu citei de Iemanjá, que são os orixás, né, que eles têm seu culto extremamente ativo, né, o culto dos orixás ainda está vivo, não só aqui no Brasil, como na África também. Nós temos os deuses ressignificados ou modificados, que são os deuses que ainda têm um vínculo com o nosso plano, mas que o culto está muito diferente do original. Eu posso citar os deuses greco-romanos, né? Hermes, Afrodite, os deuses nórdicos, né? Thor, Odin,
e os demônios, que entram numa subcategoria dessa categoria aí dos deuses ressignificados, né? Os demônios, são deidades de outros povos que foram reinterpretados e ressignificados dentro de uma cultura, dentro da mitologia cristã, né? E temos os deuses mortos ou esquecidos, que são aqueles deuses que a mente humana se modificou tanto com o passar do tempo que os cultos deles nos são inacessíveis ou estão mortos e a gente não tem contato mais com essas divindades. Como exemplo, eu posso citar a maioria dos deuses de Catargo, né? Quando os romanos destruíram a cidade de Catargo, eles acabaram com todo o material que fazia referência a esses deuses. Nós sabemos que esses deuses existem por outros documentos de outros povos, mas nós não sabemos a extensão do poder desses deuses, nem para que a maioria deles serviam. Apenas aqueles que os romanos absorveram dentro da sua própria cultura. Então existem muitos cultos que hoje não são mais acessíveis. Existem muitas divindades que, por mais que nós queiramos contactá-las, é impossível contatá-las, porque nossa sociedade ela modificou tanto que não tem mais sentido esses deuses para nós, né? E na prática, para você conseguir trabalhar efetivamente com um Deus antigo, você tem alguns caminhos a seguir, tá? Você pode fazer um estudo histórico de como aquela sociedade interagia com o Deus de seu interesse, e combinar com conhecimentos ocultos e técnicas magísticas para restaurar da melhor maneira possível o culto daquela divindade. Você pode recorrer à necromância e contactar ancestrais que cultuavam tais divindades, mas nesse caso você vai ter algumas limitações, né? Essa interação ela apresenta algumas dificuldades que eu vou expor aí em algum vídeo futuro. Ou você pode fazer o que te dá na telha e torcer para ter resultados. Entretanto, essa abordagem raramente funciona. Apesar de muitas pessoas tentarem essa abordagem, ela raramente funciona, tá? Muitos dizem que trabalham com os deuses antigos fazendo exatamente isso, né? Alguns dizem que tem êxito, porém o mais provável é que eles estão trabalhando com uma egrégora ou uma forma de pensamento, né, que age como aquele Deus antigo, mas não é aquele Deus antigo. Porque, como eu já falei, como nós vimos, um Deus ele está sempre vinculado com o poder criador, tá? E uma egrégora ou uma forma de pensamento nem sempre está vinculado com esse poder, tá? Então, na prática, essa forma de pensamento ela vai agir como Deus, tá? Só que ela vai ter um poder bem limitado em relação ao Deus original. Se você comparar com a divindade, não vai ter nem comparação, para falar a verdade. Eu posso citar o exemplo de Afrodite. Muitos fazem ritual para a deusa, tá? Muitos se dizem filhos e filhas de Afrodite, né? E vão na balada e beijam umas 10 pessoas e dizem que a deusa que proporciona isso, né? Mas se você pega a história, se você pega a mitologia, por exemplo, a passagem de Paris, né? Afrodite oferece o que para ele? Oferece qualquer mulher que ele desejasse, né? E isso mostra a extensão do poder da deusa. Ela realmente pode dar qualquer pessoa que você deseja, que você almeja, tá? Não é você ficar um pouquinho mais atraente, tá? Não é você ficar um pouquinho mais sedutor, mas é você poder escolher qualquer pessoa do mundo para seduzir e conseguir seduzir essa pessoa, tá? Se você tem uma conexão legítima com Afrodite. Logicamente, ainda dentro do mito, nós vemos que a escolha de pares ela traz terríveis consequências, né? Uma das mais importantes cidades do mundo antigo, ela é totalmente dizimada, com milhares de mortos. Paris perdeu tudo que ele mais importava, perdeu família, perdeu amigos, perdeu a sua própria cidade, perdeu sua própria identidade como pessoa, tá? Desculpe. Mas Paris, ele perde tudo,
tudo por causa dessa escolha, tá? E ainda que isso seja um mito, né, ele também ensina que nós temos que tomar cuidado com o que desejamos. Então, Paris, ele desejou Helena, mas ele não pensou em todas as consequências de seus atos. E Afrodite deu para ele mesmo assim, e deu toda aquela confusão lá com a guerra de Troia. E é isso que eu queria deixar para vocês, né? Essa reflexão, se vocês estão a fim de trabalhar com deuses antigos, são um poder muito bruto, um poder realmente que pode realizar seus maiores desejos, porém também você pode sofrer consequências terríveis se você não pensar muito bem no que você quer, tá? Então, antes de trabalhar magicamente com deuses, reflita bastante sobre suas escolhas e sobre os possíveis desdobramentos da mesma, tá? Então é isso aí que eu queria deixar para vocês, tá? Se vocês gostam do meu trabalho, considerem adquirir o meu livro A Doutrina das Trevas. Eu vou deixar o link aí na descrição. Vocês desculpem algumas falhas aí na minha narração nesse vídeo, mas é que realmente já estamos entrando aqui nas 3 da manhã e daqui a pouco 6 horas eu já levanto de novo para a labuta, né? E eu tô assim nessa semana, eu tô dormindo muito pouco, então realmente às vezes dá desses probleminhas aí que eu engasgo um pouco na hora de falar, mas eu creio que isso aí não vai afetar o conteúdo do vídeo. Obrigado por assistir até aqui, força e honra.